E se eu te perguntasse agora, qual é o maior problema dos relacionamentos amorosos? O que é aquilo fundamental que se um relacionamento não tiver, ele vai ser um fracasso? Ou se ele tiver, ele não vai dar certo? Coloca aí no comentário. E agora, tu aguarda até o final porque eu vou compartilhar com vocês 3 coisas que detonam um relacionamento e que eu acredito que é a raiz de vários outros problemas que a gente enfrenta num relacionamento amoroso. Cara, é desafiador demais, não é não? Eu vou dizer, às vezes se relacionar com os pais é difícil, com os filhos é difícil, mas relacionamento amoroso é uma cruz, não é mesmo? Eu acho que todo mundo que conseguir passar nessa lição está com a passagem garantida pro céu. Vai direto, não precisa nem fazer entrevista, nem pra sala de espera. É certo, vai direto, ó. Acabou-se. Eu sou a Renata e aqui no canal eu compartilho um pouquinho sobre a minha jornada de autoconhecimento, na intenção de ajudar outras pessoas que também estejam passando por essa jornada, por esse caminhar aí, que é tão recompensador, né? Mas que apresenta aí muitos desafios. Então, se você tem interesse por esse tema, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? E não deixa de curtir esse vídeo, né? Para ajudar o YouTube a entender que esse é um assunto relevante e que pode aí ajudar outras pessoas. Então vamos embora começar aqui. Em primeiríssimo lugar, eu elegi a comunicação. Cara, não tem como, né? E aí não é qualquer tipo de comunicação, porque existem muitas pessoas, principalmente as mulheres, né, que hablam demais, que têm muita facilidade de se comunicar, que falam aí, muitas vezes falam até demais, não é mesmo? Mas uma comunicação efetiva, uma comunicação não violenta, uma comunicação clara, que muitas vezes não acontece. E em primeiro lugar, dos motivos por qual essa comunicação não acontece, é porque, principalmente as mulheres, né, a gente tá cada vez mais desconectada da nossa essência, do nosso sentir. Então, muitas vezes, a gente nem sabe o que quer ou o que não quer. Às vezes isso não tá tão claro, às vezes a gente nem sabe por que tal coisa incomodou tanto, sabe? E aí a gente precisa estar muito atenta a isso. Porque se eu vou comunicar ao outro algo do meu interesse, algo que eu gosto, que é relevante para mim, ou o contrário, né? Algo que me incomodou, algo que eu não gostaria que se repetisse, que eu não gostaria que fizesse parte ali daquela troca, eu preciso ser muito objetiva, muito clara e tá muito certa daquilo que eu tô falando, né? Então, por muitas vezes, a gente se sentiu insegura, sentiu ciúme, sentiu, sei lá, inveja, sei lá, qualquer coisa. E a gente não reconhece que sentiu isso, às vezes por puro orgulho, ou até por estar mesmo nessa desconexão com a nossa intuição, com o nosso feminino. E aí a gente se comunica de uma forma agressiva, atravessada, ou a gente finge que tá tudo bem e quando é depois a gente explode. Eu me enquadro nesse modelo aí, né? A famosa passiva-agressiva, que tá tudo bem, que tá tudo de boa, porque eu sou muito madura, sou muito desenrolada, sou muito descolada, eu não tô nem aí. Isso pra mim é super de boa, super normal. Mas vai juntando os requisitozinhos ali das coisas mal resolvidas e quando vê, eu tô odiando a pessoa, né? Tô esculhambando, tô respondendo com ignorância, sem um motivo aparente. Então, a partir do momento que eu começo a me comunicar dessa forma mais objetiva, principalmente quando é para resolução de um conflito, eu vou trazer uma leveza para essa relação, porque ao invés de eu passar horas discutindo a respeito de um assunto, mais você isso, mais você aquilo, e enfim, um tentando encontrar de quem é a culpa, eu vou trazer aquilo que me incomoda na intenção de chegar na solução, de forma objetiva, de forma direta, de forma clara, e pronto, a gente vai ter a oportunidade ali de trazer a solução. E não perder tempo, né? Existem alguns estudos, inclusive, que falam que uma discussão, para ela ser efetiva, ela dura no máximo 15 minutos.
Passou disso, minha gente, é ladeira abaixo, a gente se perde, a gente começa a falar o que aconteceu no mês passado, na semana passada, começa a falar do ex, começa a falar da ex, da mãe, do cachorro, do periquito, do papagaio, e perde completamente o foco, e vai aumentando ali o desconforto, o aborrecimento, sem futuro. Então, se você quer ter um bom relacionamento, busque aprender a se comunicar. A se comunicar de uma forma clara, objetiva, direta e com o posicionamento interno de quem realmente quer buscar a solução. Não quero vingança. Não, minha gente, não. Porque se a gente for por esse caminho aí, já sabe, né, aonde é que vai dar, né? Ou vive no inferno pro resto da vida, ou vai chegar uma hora que alguém não vai aguentar mais e vai correr, né? Então, esse posicionamento interno de que, tipo, beleza, eu me incomodei, não foi legal, foi desconfortável, foi desrespeitoso, seja lá o que for. Você comunica e diz, vamos lá, garoto, bora lá, garota, qual é a solução disso aqui? Partindo para o segundo desse ranking, né, de coisas aí que podem destruir um relacionamento, eu elegi como a definição dos papéis dentro dessa relação. A gente sabe que hoje as coisas são muito diferentes de como eram no tempo das nossas mães, das nossas avós, né? Que a casa ficava com a mulher, a criação e o cuidado com os filhos com a mulher, e o trabalho fora com o homem, né? Os trabalhos braçais, enfim. Tinha uma coisa mais definida. Passou-se o tempo, a mulher começou a trabalhar fora, então as necessidades mudaram. E aí hoje, o que acontece dentro de muitos relacionamentos é que não se tem essa definição de papel, fica o dito pelo no dito, ninguém acerta isso. E aí o que acontece? Um dos dois acaba ficando sobrecarregado, infelizmente na maioria das vezes são as mulheres, e aí existe também o que está relacionado ao primeiro ponto, que essa mulher muitas vezes não sabe comunicar isso ao parceiro de uma forma a trazer essa solução, e aí fica uma bagunça, minha gente, porque não sabe se isso é para que eu faça, se isso é para que ele faça, se é para eu fazer sempre, qual é a necessidade disso aqui, né? E de se alinhar muito bem isso daí. Deixar isso muito amarradinho, sabe? Olha, eu vou arcar com essa parte e você arca com essa parte. Isso não quer dizer que um não vai poder, né, acudir o outro em uma eventualidade, enfim. Mas a gente ter consciência, né, de que cada um tem ali as suas funções, e de que, se a gente está dividindo a vida, então a gente divide o IPO também. Então, sempre vai ter alguém que vai ter uma demanda maior, né? E é interessante que esse casal chegue a um consenso de quem pode ficar com isso por conta de logística, de horário, de flexibilidade. Então, tudo isso é aquela coisa, né? O combinado não sai caro. Então, quando você consegue estabelecer isso, e na maioria das vezes isso é muito mais eficiente quando a gente faz antes de casar, né? Porque aí depois, às vezes, as coisas ficam mais difíceis, e principalmente se já faz muito tempo que esse relacionamento existe. Mas, ainda assim, dentro de um relacionamento, eu acredito que é capaz, principalmente se os dois têm a intenção de continuar, né? Eu penso que se ambas as partes têm intenção de continuar, elas têm que estar ali empenhadas, né? E vem o terceiro ponto, comprometidas a fazer o que precisa ser feito. E no ranking ela tá como terceiro lugar, mas na verdade essas três coisas eu acho que elas andam muito juntas. Inclusive vocês vão perceber aí, né, ao longo do vídeo, na minha fala, que uma coisa está direcionada à outra, né? Uma coisa está relacionada à outra. Se eu não tiver suficientemente comprometida com essa relação, as chances dela dar certo são mínimas. E o comprometimento ele está aliado também à disposição e à disponibilidade. Porque dá trabalho, dá muito trabalho. Não é fácil, né? Para ambas as partes. Então, o comprometimento ele vai entrar naquela parte de você lembrar que você vai precisar fazer coisas que você não gosta tanto. Que você vai ter que lidar com situações que você preferiria não lidar.
Porque a gente tem que entender que são aí dois mundos, né, se relacionando. Então, uma parte vem de uma família e acontece muito das famílias serem diferentes, o que causa ainda mais impacto, né? Quando esses mundos se juntam e decidem dividir essa vida e criar, né, um mundo juntos. Então, a gente tem que estar muito comprometido de lembrar que realmente é muito desafiador, que realmente dá muito trabalho, que a gente tem que ter uma disposição, que a gente tem que ter uma disponibilidade, que a gente vai ter que admitir quando a gente está equivocado, que a gente tem que abrir mão dessa coisa do certo e do errado para olhar para o que funciona. Por quê? Porque às vezes, para uma mulher, por exemplo, é inadmissível que o homem saia para tomar uma cerveja com os amigos. E aí, cabe a esse homem entender que isso é inegociável para ela. E aí isso tem muito a ver com o processo seletivo, né? Que a gente falha miseravelmente nesse processo seletivo. A gente tem o tempo de experiência ali, de conhecer a pessoa, tem aquele tempo de estar ficando, tem um namoro, você reconhece todas as possibilidades de problemas a longo prazo, mas você simplesmente ignora e acha que quando casar vai melhorar. Ai, como a gente é iludido, minha gente. Por quê? Pelo amor de Deus. O que já não é bom no namoro, a tendência é piorar no casamento e não melhorar, né? Vão ter aí raras exceções de uma mudança de algo que não funcionava no namoro e começou a funcionar depois de casado, mas isso é a minoria. A maior parte dos problemas que a gente tem no namoro, quando a gente casa, esses problemas eles se agravam. Aí a gente acaba casando com alguém que tem ali algumas coisas que são inegociáveis, que também são inegociáveis pra gente. E aí como é que faz? Fica difícil. Mas aí você já tá no relacionamento, já pulou essa parte, então não tem por que ficar olhando pra isso. E aí a gente vai tentar ver o que é que consegue ajustar diante desse cenário. Por mais inocente que pareça, por menos ofensivo e desrespeitoso que a gente veja, a visão do outro é diferente. E aí a gente vai precisar entrar num consenso. E tem aquela coisa do ceder, né? Então, por isso que eu digo, não tem isso de certo e errado, porque isso vai muito de pessoa para pessoa, vai muito de situação para situação. Então, a gente olha para aquilo que funciona e para o que não funciona. Então, se para mim é inadmissível que meu marido tome uma cerveja quando larga do trabalho, com amigos que às vezes eu até conheço, que eu sei que é um ambiente saudável e seguro, mas que aquilo me incomoda demais, então que isso aconteça o mínimo de vezes, né? Que isso aconteça num tempo menor e que a gente consiga entrar em um acordo, porque muitas vezes essa mulher também vai ter algo que esse marido também não tolera, né? Ou não quer tolerar. Então, a gente vai precisar olhar para isso dessa forma. O que funciona? E assim a gente alinha esses 3 pontos que estão, né, correlacionados para ter essa coisa de me comprometer, de continuar motivada, dedicada. Eu preciso ter uma comunicação honesta e muito objetiva com esse meu parceiro, para que isso fique muito definido e muito claro para ambas as partes, né? Isso tem que ser dos dois, para que eu possa definir esses papéis dentro do relacionamento. Eu preciso ter essa comunicação e esse comprometimento com a minha parte diante daquilo que for acordado, que for combinado, né? Então, é uma questão aí desse triângulo, né? Dessa tríade. E é óbvio que a gente pode enumerar várias outras coisas, mas que vão estar relacionadas a essas 3, com certeza. Inclusive, até desafio vocês. Coloquem aí alguma coisa que eu não comentei aqui, que eu consigo fazer aí o link e dizer a qual ponto está relacionado das 3 coisas que eu trouxe aqui, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer demais a quem ficou até aqui. Não esqueçam, né, de mandar para alguém que vocês acreditam que vão se beneficiar desse conteúdo também. Tá bom, meus amores? Gratidão.